Bom sábado, amigos. Que Deus abençoe. Aqui estamos nós de novo para a nossa meditação do pôr do sol. Dia 17 de abril. Tema de hoje: persistência ao longo do caminho. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías, lá no capítulo 6, versículo 8, uma profecia muito linda, uma visão muito linda que ele teve, onde ele recebeu o chamado. E da mesma forma, nós temos muitas pessoas na história da nossa igreja, na história da pregação do evangelho, que receberam um chamado tão importante quanto. Aqui nós temos a história do pioneiro Hans Georg Meyer Brachert. Não sei se essa é a pronúncia correta. Ele nasceu na Alemanha em 1904. E ele é de uma família de adventistas muito dedicados, muito sinceros. Lá já em 1904 tinha já o relato semanal das missões. Olha que interessante, a gente tem hoje o relato das missões da nossa igreja, mas a gente não imagina quão histórico é isso. Já há mais de 100 anos a nossa igreja tem essa tradição de enviar, de passar o trabalho missionário, né, que é feito através do mundo. E ele viu isso com 17 anos, ele viu o trabalho missionário que foi feito na Amazônia, no Amazonas, e ele sentiu vontade de fazer parte disso, né, de ir pregar o evangelho no Amazonas. E ele falou com o pai dele, mas o pai dele, não, você tem 17 anos, você não vai sair de casa para ir pregar o evangelho por aí, você é doido? Só que aí o pai dele sentiu uma pontinha no coração de dúvida, de, poxa, por que eu disse não, né? E foi conversar com o pastor, com os anciãos. E ele foi aconselhado a não atrapalhar a obra do Espírito Santo. E nesse mesmo tempo, para ajudar o irmão mais velho dele, Carl, se prontificou a ir junto, né? Ele nem queria pregar o evangelho, ele só queria conhecer outras partes do mundo e depois voltar para a Alemanha, mas então, com a presença do irmão mais velho, o pai dele deixou que ele fosse. E saíram os dois então da Alemanha, e diz aqui a nossa reflexão que eles chegaram num sábado pela manhã no Rio de Janeiro e chegaram com malas, chegaram com aparelhos para trabalhar no Amazonas, né? Porém, faltava um detalhe: eles não falavam português direito, eles não tinham o idioma para se comunicar. E eles tiveram que ficar no Rio de Janeiro por um período de tempo. E diz aqui a nossa reflexão o Hans, ele conseguiu, depois de um tempo comportando, ele conseguiu uma bolsa para estudar no colégio adventista, e aí ele dividia o tempo entre a comportagem e os estudos. Até que chegou o grande momento onde ele recebeu o chamado para ir para a Amazônia pregar o evangelho. E ele, muito feliz, foi para o Amazonas para pregar o evangelho na região da Amazônia, ali, da floresta amazônica. E um dos grandes feitos que a gente tem aí na vida desse pioneiro é que ele foi o que construiu a primeira lancha que ficava lá pelos riozinhos, pelos rios enormes, na verdade, né, pelos rios, visitando as vilas e as aldeias. Então foi ele que construiu a primeira lancha para trabalho missionário da Igreja Adventista do Sétimo Dia no Brasil, ali na região amazônica. E infelizmente, depois de trabalhar com bastante afinco, bastante dedicação, ele acabou pegando uma doença. Aquele começo de século foi muito terrível, e era muito terrível porque não se tinham muitas vacinas, não se tinham muitos remédios, então qualquer doença poderia até matar muito facilmente. E ele foi então para o Chile para encontrar com o seu irmão e não voltou mais para a comportagem, para o serviço de evangelho, de pregação do evangelho, pelo menos aqui na região amazônica, né? Então ele voltou para a casa dele. E de todos os outros que a gente viu até hoje, ele tem um outro ponto diferente, porque os outros perderam mulher, perderam filhos, perderam emprego, ficaram doentes e continuaram, perseveraram. Esse não. Esse tomou uma decisão diferente, saiu da região amazônica, foi para o Chile encontrar com o irmão, cuidar da saúde, voltou para casa posteriormente, para a Alemanha.
E não é demérito nenhum nisso, não é demérito nenhum, porque ainda hoje, tanto no Brasil quanto no Chile, o trabalho que ele fez como evangelista é muito reconhecido. Como pode-se dizer, sementes que foram plantadas pelo trabalho dele estão frutificando ainda até hoje. Então não é pouco ou muito, é o que se pode fazer. E nós temos aqui uma citação do Testemunhos para a Igreja, volume 6, que diz: Deus convida as pessoas a darem a mensagem ao mundo adormecido, morto em transgressões e pecados. Solicita ofertas voluntárias daqueles cujo coração está na obra, que sentem sobre si o fardo dos pecadores, para que não pereçam, mas recebam a vida eterna. Então não é fazer muito, não é fazer pouco, porque diante de Deus o que nós fazemos, o pouco que nós fazemos diante de Deus pode se tornar no muito, porque uma vida que se salva através da pregação do Evangelho feita pela minha vida já é uma coisa imensa para Deus, já é uma coisa incrível. Valeu o Filho de Deus ter descido até esta terra, ter morrido por nós para nos dar essa oportunidade de salvação. Então não é porque você não pode fazer muito, não é porque você não pode doar muito, não é porque você não pode dizimar ou ofertar muito. Faça porque hoje você tem a oportunidade de fazer. Deus nos dá essa oportunidade no dia de hoje. Não podemos nos furtar a isso. Precisamos levar ao mundo adormecido o remédio que nos traz a paz e que nos acorda para a realidade da vida. Jesus Cristo em breve voltará. Essa é a nossa grande esperança e é por isso que nós precisamos viver, respirar e acordar todos os dias. Que Deus abençoe o seu sábado, que Deus abençoe a sua família e até a próxima, se Deus quiser.